Como joga Thiago Heleno, novo reforço do Paysandu, e o melhor do jogo dele é o que vai te surpreender. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo aqui da OWTV. Grava bem esse nome, OWTV, é muito fácil. Hoje falaremos sobre Thiago Heleno, novo reforço do Papão, que chega com status de titular, mas vamos ver se realmente ele vai ser titular. Tá um tempo sem jogar. Eu tô aqui com o Vincenzo Daricani. E aí? Sabe tudo sobre Thiago Heleno, estudou bastante as características do jogador durante alguns anos. Ah, é bem verdade. E pode falar melhor sobre o que ele pode agregar e também os pontos falhos dele para vestir a camisa do Paysandu. Eu tive muito próximo do Thiago nessa convivência, nessa cobertura do Atlético em outros projetos, né? Em outros carnavais, vamos deixar dessa maneira assim. Podia até conversar com ele recentemente assim e a gente vai falar um pouco mais disso aqui. A questão que tem que ser salientada é um jogador que não joga desde o começo da temporada. Na verdade, não, desde o final da última temporada, né? Isso. O último jogo dele, dia 8 de dezembro, jogo que rebaixa o Atlético Paranaense à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi afastado pela diretoria do Atlético por ser um dos símbolos do rebaixamento do clube nessa temporada, que era o centenário, né? E não jogou mais. Então, para um jogador de 36, vai fazer 37 anos, que não tem na velocidade, no lado físico, o melhor do seu jogo. Talvez ele demore um pouquinho para entrar em forma. Tá fino, é verdade, tá bem, mas assim, é um jogador que talvez para ter ritmo de jogo demore um pouco e é algo comum nas temporadas do Thiago Heleno. Demora um pouco, quando engata, quando de fato vai, mas ele demora de fato para conseguir chegar no ritmo de jogo ideal, tá? Então, tem muita coisa para falar do Thiago Heleno. O melhor do jogo dele, como você bem colocou, surpreende muita gente. Deixa eu pedir pra você, tá? Deixa o like, velho. Deixa o like, ajuda a gente nessa. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga o conteúdo pra galera. Então, ó, torcedor do Paysandu, tá chegando aqui pela primeira vez, não esquece mais o nome. OWTV, análises do Paysandu, análises de futebol, tudo que você imaginar, a gente tem aqui na OWTV, né, William Borges? Isso mesmo. Antes de falar até mesmo das características do Thiago, lembrando que a gente fez um vídeo do Thalisson, novo zagueiro do Paysandu. Tá aqui também, se quiser procurar dar uma assistida. Tudo bem, o Thalisson já estreou, então já tem um recorte melhor, mas também tem vídeo dele. Até porque o Paysandu vinha carente de zagueiros, né? Nessa segunda divisão mesmo. Já utilizou alguns zagueiros, já utilizou Maurício Antônio, Ramon Martínez como zagueiro, Quintana, Novilho. O próprio PK construindo como zagueiro da esquerda. Construindo como zagueiro. O Thalisson recentemente estreou. Então, fica meio claro que essa posição ainda está em aberto, né? E o Thiago Heleno, com toda a experiência e currículo que tem, chega para disputar. E também o Claudinei Oliveira chegou recentemente e utilizou na sua primeira partida 3 zagueiros. Sim. Então pode ser uma deixa de que ele vai preferir esse esquema com 3 zagueiros. E daí também, Thiago Heleno como líbero pode ser o canal também. Sim. E agora é o que você vai apresentar para a galera. Vamos nessa, vamos falar de Thiago Heleno pelo Atlético, tá? Por que a gente fala que o melhor do jogo do Thiago Heleno vai surpreender? Porque todo mundo pensa, o Thiago Heleno é um jogador de porrada, de forte, duelo, de bola pelo alto, não mais, tá? A bola dele, o melhor do jogo dele é essa bola longa que você viu ele fazendo nesse momento. Normalmente, pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, tá? Nos últimos anos, sempre pela esquerda, ele consegue levantar a cabeça, mapear bem o campo e com as duas pernas fazer bons lançamentos. Esse é um jogo, é contra o Atlético Mineiro, né? Na Arena da Baixada, ele faz o lançamento pro ponta, que era o Julimar, que era um cara de bastante imposição física, conseguir ganhar essa bola. Agora, de novo, perna esquerda, cabeça erguida, ele engatilha e consegue um lançamento muito longo e um lançamento muito preciso também. E lembrando que ele é destro, né? Ele é destro, sim. Coloca o Tomás Coelho em condições de 1 contra 1, né? Então, essa é a questão. É ele conseguir dominar, conseguir mapear bem o campo, levantar bem a cabeça e, de fato, com as duas pernas conseguir ter essa bola longa. Cara, ele é um dos melhores zagueiros, pelo menos no último Campeonato Brasileiro foi, um dos melhores zagueiros em questão de número na bola longa. É um jogador que acertava muito, cerca de 60% a 70%. É muita coisa. É um número muito alto. Um número muito alto. E ele consegue sempre deixar os alas num 1 contra 1. É muito interessante. Você vê sempre pelo lado esquerdo da defesa. Você mulher a cabeça, né? Exatamente. E até contra defesas mais fechadas, né? Nesse momento, a defesa muito fechada, num bloco muito baixo, a virada é muito boa. E coloca o ponta no 1 contra 1 ali, né? O que é interessante? A gente viu lances dele pelo lado esquerdo normalmente, né? Ele é um jogador que até a gente teve a capacidade de entrevistar o Thiago Heleno recentemente. Ele é um jogador que clama por jogar pelo lado direito, tá? Jogou pela esquerda porque tinha que jogar pela esquerda, porque o Atlético Paranaense não tinha no seu elenco uma opção para jogar por ali. Mas pela direita, diz o Thiago Heleno, ele vai conseguir ser ainda melhor nessa questão com bola.
vai ser ainda melhor porque é a perna natural. Natural do corpo. Profundo, consegue até ter uma condução, consegue ter mais alternativas. Então isso que você vê aqui pelo lado esquerdo, ele pode fazer, segundo ele mesmo, melhor pela direita. E aí é interessante, né? Mas daí o que eu chamo a atenção do esquema do Claudinei, que é 3 zagueiros, e no 3 zagueiros, na minha concepção, ele jogaria como líbero, e daí permite mais ainda esse jogo de bola longa, porque daí ele tem o campo inteiro centralizado para tocar para os dois lados. Como ele está posicionado aqui. No Atlético, muito tempo, esse zagueiro do centro, esse zagueiro da sobra, o líbero, de fato, né? Com o Martim Varini na última temporada, em várias ocasiões, era o líbero. Nas últimas temporadas, ganhou a Copa Sul-Americana dessa maneira, né? Com o Pedro Henrique do lado direito, Nico Hernandes do lado esquerdo pelo Atlético, né? Neste momento, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, lateral esquerdo improvisado, como esse zagueiro do lado esquerdo. Aqui ele consegue até, com pouquíssimo espaço e pressionado, encontrar um bom passe. Pressionado por 2, inclusive. Exato. Lance da Copa Sul-Americana, assistência para o Gonçalo Mastriani, tá? De primeira. Parece que é um bago, né? Parece que é um lance sem nenhuma intenção. Ele coloca o Mastriani na cara do gol. Lógico, o Mastriani vai muito bem também na jogada, né? Mas de primeira ele consegue colocar o jogador na cara do gol. Esse lance, se você que está acompanhando esse vídeo, você vai olhar para esse lance pensando... Ele tentou fazer isso, tá? Parece que ele não tentou. Parece que ele tenta, de fato, só dar um bago, tá pressionado por ali. Nada, tá? Ele dá uma fatiada, você vai ver. Olha a fatiada que ele vai dar pra colocar o Canóbio na cara do gol, velho. Assim, direcionado, é estranho. direcionado. Ele pega estranho na bola, tá? Porque ele não tem, o melhor jeito de pegar na bola, tá? Até se você puder voltar, isso que eu ia comentar. Porque assim, ó, a partir do momento... Não que ele queria dar uma fatiada exatamente como ele deu em condições de velocidade para o Canóbio, mas ele sabia que tinha um jogador aberto pela esquerda e que aquela bola em profundidade por ali daria alguma coisa. Tudo bem, foi até às vezes melhor do que o imaginado, mas ele teve a ideia de tocar naquele lugar. Sim, esse jogo pela Copa Sul-Americana contra o Raio Zuliano, né, time da Venezuela, eu tava no estádio nesse jogo, assim, na TV e na Copa Sul-Americana, competições com o Comebol, você vê da tribuna de imprensa, né? Da TV, o ângulo da tribuna é parecido, mas o estádio é diferente, a percepção é um pouco diferente. Na hora que ele dá esse tapa, eu falo, cara, ele tentou muito fazer isso. Assim, foi de fato algo que ele tentou e que ele sempre tentava. Essa bola maior, essa bola por cima, né? Essa bola quicando, ele conseguia de primeira colocar essa fatiada, não precisa nem esperar a bola quicar no chão para ele conseguir colocar o companheiro na cara do gol, né? Aí é interessante, porque a gente fala do melhor ponto dele, que é, de fato, as bolas longas, a construção do jogo, a bola no pé do Thiago Heleno, né? Mas quando se fala no Thiago Heleno, você pensa, jogador muito forte, um jogador lento, né? Que sempre teve essa característica, e bom. Quando ele era jovem, ele já não era rápido. Já não era rápido. E um jogador excelente pelo alto, né? A gente vai começar a desmistificar algumas coisas e confirmar outras aqui para você também, tá? Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive é o jogo do rebaixamento do Atlético, tá? Na Arena MRV, né? Ele é um jogador que ficou contra o Hulk no 1 contra 1. E essa condição de fato, 1 contra 1, de marcar o jogador na transição, né? Ele não é o melhor do mundo nesse lance, mas nessas antecipações ele consegue ou fazer a falta ou de fato ganhar esse tipo de bola. Quando tem um jogador de costas para ele, quando está marcando o jogador no pivô, ele também consegue ter a força física suficiente para ganhar e de fato conseguir não deixar com que o jogador vire. Mas o lance agora é contra o Fluminense nesse momento. Ele não deixa o jogador virar, ele tem essa imposição física para não deixar com que o cara da frente dele segure ele nas suas costas, mas, por exemplo, se abrir espaço, aí ele tem dificuldade. Se abrir esse espaço, ele não é um jogador que tem tanta velocidade e explosão física assim para chegar na frente. Mas o enfrentamento 1 contra 1 contra o Hulk. Agora ele consegue antecipar o Hulk e de fato conseguir ganhar essa bola para o Atlético. Mais uma vez, atacante de costas para ele. Ele consegue ter força suficiente, consegue ter qualidade suficiente para conseguir ganhar essa bola por ali, pelo lado esquerdo da defesa, né? Aqui até na sequência ele sai que nem meio maluco por ali, mas ele consegue de fato ganhar. Contra o Iralberto, porém, nesse lance ele é um cara que, dessa maneira, de novo, ele consegue não deixar com o cara de costas para ele ter a vantagem. Contra o Maravilha Martini, jogo contra o Racing na Copa Sul-Americana. Mais uma vez, não consegue deixar na verdade, não deixar com que o centroavante tenha vantagem de costas e no pivô. Contra o Fluminense, agora ele tem que sair da área um pouquinho. E aí é difícil, cara. Aí que eu queria entrar no mérito. Você citou e mostrou vários lances aqui que com pivô, com um jogador que faz a parede, ele se dá muito bem. Sim. Porque ele, na base da força, ele consegue ou empurrar ou tirar o jogador e dificilmente ele vai tomar o giro. Sabe o que tá fazendo ali?
sabe o que está fazendo. Bem o que tá fazendo Dificilmente ele vai tomar o giro, até porque na força física ele vai se garantir. Agora, com jogadores mais leves, que vêm de frente para ele vai ter mais dificuldade, como é esse exemplo que você está falando aí. E é absolutamente natural, o jogador mais velho, o jogador que tem um pouco, muito, na verdade, mais que de lentidão, né? Então, quando ele é atraído para fora, aí é um pouquinho mais difícil, né? Mais um lance em que ele vai ser atraído da esquerda da zaga para fora e aí ele não consegue tirar tanto assim o espaço, ele não consegue ajudar tanto. Agora, no 1 contra 1, de novo contra o Atlético Mineiro, isso me parece o Gustavo Scarpa por ali, tá? Na Arena da Baixada desse jogo. Mais uma vez, é batido, põe o corpo, faz a falta. 1 contra 1 novamente, agora de frente. Mais uma vez, é batido, se joga e faz a falta. É um cara que também não deixa, logicamente, que as coisas degringolem, né? Tem essa experiência que a carreira concedeu, mas é assim, é difícil, cara. Não é a característica dele e acho que não dá nem para cobrar tanto assim que ele, frente a frente com o atacante, vai ganhar mais do que perder. Nessa ele até vai bem, ele consegue colocar o corpo, tá? Então, assim, é um jogador que, de fato, tem qualidade para segurar o jogador, o atacante que está de costas na sua frente, não deixar ele girar. Nesse enfrentamento 1 contra 1 ele vai bem. Agora, se o jogador está de frente, principalmente se ele está do lado do campo e ele tem que fazer uma cobertura, aí ele tem bastante dificuldade, viu, Will? E assim, para dar um número para o torcedor do Paysandu, tá? Não marca de cabeça desde julho de 2021. E é engraçado, porque ele sempre foi um zagueiro que fez bastante gols e fica isso marcado na cabeça. Né, por causa disso e tal. E, na verdade, ele caiu muito de produção na questão das bolas pelo alto, das bolas por cima, né? Até acompanhando o número, desde 21, ele tem uma média lá de 70%, tinha uma média de 70% de acerto dos duelos por cima. Isso vai caindo, 60%, 50%. A última temporada, um pouco mais de 50%. Que não é um número bom. Até tá? porque o time caiu de rendimento também, né? A zaga não era bem montada, claro. Mas assim, é um sinal de desacelero, de queda, de fato, do Thiago Heleno nessa carreira dele, né? E aqui dá pra ver até um lance, um cruzamento do Nicão, um escanteio batido, em que ele consegue, de fato, na marca do pênalti, ganhar essa bola, mas ele não conseguiu direcionar nesse lance. Outra vez, agora um cruzamento do lado direito, a bola vai ser na primeira trave, ele também consegue cabecear, mas o Everson faz uma grande defesa. Agora, ele posicionado lá na segunda trave, o cruzamento é bom, ele consegue cabecear, mas não consegue acertar o gol também. Mais uma vez, Nicão na bola, cruzamento na primeira trave, ele desvia, e aí o gol do Lucas Beleze contra o Fluminense. Um dos jogos do pacto aí do Atlético que não funcionou. Mas por mais que ele né? não esteja fazendo gol de cabeça, Sim. a gente percebe que ele incomoda na bola aérea. Sim. Incomoda. Ele pode até não estar fazendo gol, mas ele, por exemplo, naquele lance, a casca dele resultou no gol. Sim, sim. Outros lances, teve um dos lances que você passou ali, o goleiro fez uma baita defesa. Sim. Então ele incomoda nessa bola aérea também, até porque é um jogador grande e forte. Claro, então é difícil de se marcar. A presença existe. Não é tão forte quanto um dia já foi na carreira do Thiago Heleno e esse jejum de gols que ele tem é muito um fator muito simbólico, né? Mas ainda assim é um jogador que tem essa presença, apesar de não se aproximar mais do que um dia já foi na carreira, né? Então o Thiago Heleno, melhor do jogo dele, a bola no pé, né? A bola longa, esses lançamentos interessantes que a nível de Série B é muito interessante. Eu não tenho medo nenhum de cravar para você que talvez é complicado, né? Mas assim, vou cravar, tá? Ele é o melhor jogador zagueiro da Série B neste nível de competitividade na questão da bola longa. É diferente mesmo como ele consegue colocar os companheiros em boas condições nesse lançamento de 50, 60, Você está falando exclusivamente metros, né? de bola longa. Só da bola longa, tá? Absolutamente só da bola longa. Agora, pelo alto, um jogador que vem um declínio na carreira ainda tem uma presença, mas nem tanta. Se for atraído para fora, isso acontece bastante em sistemas mal montados, aí ele vai ter sim certa dificuldade, tá? Principalmente contra jogadores mais leves, mas se tiver que marcar o centroavante, que vai tentar fazer um pivô, que vai tentar segurar essa bola, aí sim é um jogador que tem a qualidade para segurar. É uma contratação interessante no Paysandu. Essa seria a minha pergunta. Para finalizar, se você de fato acha que foi uma boa contratação e ainda mais daí puxando o gancho da possível escalação com 3 zagueiros, que eu acho mais interessante ainda. Sim, assim, para ele ser esse líbero faz bastante sentido. A nível de Série B, um zagueiro rebatedor, um zagueiro que vai tentar muito ter esse lado físico muito mais aflorado do nível da Série B, acho que faz bastante sentido a contratação. Se tiver um zagueiro rápido do lado, melhor. E aí a gente fez a visão para jogo do Thalisson, né? De fato Combina, tá? Você ter o Thiago Heleno e o Thalisson lado a lado na zaga, porque se completam em questão de característica, né? E assim, não é porque estava sem jogar que ele não deveria ter sido utilizado no Atlético. Muito se pediu do torcedor do Atlético de que o Thiago Heleno fosse utilizado nessa temporada, tá? Muito se questionou a decisão da presidência do Atlético de não utilizar, sendo que
Os zagueiros que estão em campo pelo Atlético não têm correspondido também. Então não é que ele estava mal, tá? Era mais uma briga interna do que... Era muito mais algo fora do campo do que de fato técnico, né? Fico com a dúvida de fato de como ele vai reagir sem o ritmo de jogo, mas acho que... Até pelo momento do Paysandu, claro, que é um momento de recuperação, então é difícil você entrar nesse momento e de fato resolver. Mas tecnicamente é um zagueiro que tem bom nível para a Série B, sim. Batido o martelo? É isso, boa contratação do Papão. Beleza. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência de Futebol. E novamente eu comento contigo. Anota bem o nosso nome aí, OWTV. É muito fácil, fica muito claro. Divulga com os amigos, curte, compartilha, que isso ajuda mais ainda a crescer o nosso trabalho. E também peço a você que se quiser comentar aqui embaixo algum jogador, alguma sugestão específica, comenta aqui que a gente vai atrás também. Até o próximo vídeo.